falando em gestão de processos, né? Pessoal, vamos primeiro entender o que é gerir, o que é gestão. Quem pode dar uma definição de gestão? Qualquer um que se tiver na cabeça que você já tem em algum lugar. Organização, né? Organização. O que mais? Planejamento. Planejamento. Segmentar. Ou segregar a função. Vou botar assim, me lembra teu nome? Diego. Segregar a função, pode ser? Né? Segmentar, né? Separar, segregar a função. O que mais? Organizar, planejar, segregar a função. Delegar a função. Vou botar aqui delegar também, tá certo? Não, foi distribuir, dar responsabilidade, entendeu? Certo? Compartilhar a responsabilidade. Quando você delega, você está passando a responsabilidade para alguém que faça. Obviamente, se você está delegando para uma pessoa, vai ter competência para isso, né? Certo? Delegar. Vem só, pessoal. Isso aqui não tem slide não, viu? Isso aqui a gente vai aprendendo junto aqui. Quando a gente está falando de gerir, e aí ADN, a função de ADN, quando eu falo gestão, leia-se também administrar, né? Certo? Posso botar aqui como só para fechar. Certo? Então, quando eu falo em gestão, estou dizendo que eu vou organizar algo, né? Você chega numa empresa, você vai montar uma empresa. Você tem que organizar a empresa, não é isso? Certo? E quando eu estou organizando, eu estou fazendo o quê? Estou montando um planejamento. A organização, ela vem da questão de dizer assim, eu preciso ter uma estrutura operacional, né? Segregada por função, diretoria, gerência, supervisão, né, sei lá, e operacional, certo? Dentro dessas segregações, eu tenho que delegar as responsabilidades. Vamos botar aqui também. Delegar responsabilidade. E aí, como você colocou, né? De liderança, né? Bem, aqui a gente faz um parênteses, só pela colocação dele, diz o seguinte. É sempre uma alegria ver lá. Igualmente. Só fazer um parênteses, todo líder, ele deve delegar. Porque quando você delega, você está criando sucessores. O chefe, ele não delega. Por quê? Porque ele não quer ser sucedido. Né? Você concorda comigo? Porque é o seguinte, o chefe, o pessoal de RH vê muito isso. Liderança e chefe. Né? O chefe é aquele autocrata que faz as determinações dele, ele não pede, ele impõe, ele, né? Ele não cobra, ele exige, né? Certo? Tá? E ele não transmite conhecimento. Ele manda você fazer lá as coisas e não quer saber que você aprenda. Certo? E o líder não, ele faz o processo totalmente oposto. Ele ensina, ele faz com que você aprenda, ele faz com que você assuma responsabilidades a partir do conhecimento que foi transferido, tá? E execute a função da melhor forma possível, até com mais eficiência do que ele. É natural aquela velha história que quem gosta de artes marciais que o aluno supera o mestre, né? Então o cara faz, repete tanto, aprende tanto, né? Treina tanto que um dia ele vai superar o mestre com eficiência. Então a liderança vem muito disso. Quando a gente está delegando responsabilidade, eu estou criando o líder.
Você já viu um chefe? Ele, pronto, eu vou dar um caso real para aqui ninguém. É uma pessoa que trabalha com minha esposa, que é assim, ela não passa nada de tem que ter acesso. Não passa. Porque ela tem medo que a pessoa aprenda e tome o lugar dela. Como se ela fosse área eterna. E mais em serviço público. Aí aqui não é mesmo. Né? Certo? Entendeu? Então assim, são essas coisas que a gente tem que entender no processo de gestão. Aí abre um pouquinho para essa parte de gestão de pessoas e faz a delegação de responsabilidade para que a pessoa crie até sucessão. Tá? Mas nesse caso aqui a gente vai falar só de gestão de processo propriamente dito, delegar, porque você não consegue fazer tudo só. Né? Você trabalha com o quê? Operador de empilhadeira. Pronto. Você consegue, você até consegue dar manutenção na empilhadeira se você tiver o conhecimento. Né? Mas, não sei, de repente lá no momento que você está operando a empilhadeira com muita coisa, você consegue sozinho, ou você sempre tem um ajudante ali que vai ali, ó, eu não sei, é porque realmente agora me fugiu lá. Eu prefiro trabalhar só. Sei. Para entregar o que me é necessário. Mas dependendo, porque hoje em dia eu estou com um líder na madrugada. Pronto. Da equipe. Mas mesmo assim eu ainda sou operador de empilhadeira. Lógico, você começou com isso, né? Mas eu falo porque eu opero a máquina. Eu tomo conta da equipe por mim, mas sempre tem a necessidade. Você não consegue. É aquela história, muitos dizem assim, eu nasci só. Não, você nasceu só. Você vai para você, mas você nasceu só. E você vai morrer só. São os dois momentos da vida que você vai viver só. O resto, você sempre vai precisar de alguém. Sempre, é inevitável. Né? Pode ser, Superman precisou de ajuda quando foi lutar com o Batman. Eu gosto de filme assim, né? Mas, o que eu vou passando para vocês é que sempre a gente vai precisar de ajuda. E a gente tem que, no processo de gestão, né, criar esse processo. Professor, e delegar a responsabilidade também é até melhor para o líder dono, diferente do chefe dono. Porque assim, o chefe dono, o chefe vai ter que tomar todas as decisões, passa tudo, vai chegar nele. E se delegar a responsabilidade no caso do líder, não for, ele ensina ao cara no setor, pronto, eu gosto que seja feito dessa forma. Ele não vai precisar estar tendo que tomar decisão daqui toda vez, vai só supervisionar. Aí é uma coisa a menos para a cabeça dele, né? E isso já evita muito estresse. E outra coisa, quando você fala nesse sentido, quando a gente vai planejar, uma das coisas que a gente tem que criar dentro do planejamento se chama padrão. Porque a partir do padrão, eu consigo gerar o controle. E quando eu tenho o controle, eu consigo mensurar. E quando eu consigo mensurar, eu consigo corrigir. Certo? E eu só vou fazer isso a partir do padrão. Porque quando eu digo que eu tenho um padrão, um processo padrão, como você acabou de dizer, eu vou tomar uma decisão. Mas eu, o chefe, o dono, seja lá quem for, não está lá para tomar decisão, então alguém foi delegado a responsabilidade disso. Ele vai tomar decisão baseada em quê? No padrão que foi criado. Se o padrão diz assim, ó, se o resultado for igual ou maior a 1%, faça. Né? Certo? Se for menor, não faça. Isso é um padrão. Na hora que ele faz a avaliação, né, que ele tem o controle, ele mensurou, aí vai dizer, o processo aqui está dando resultado maior que 1%. Então vai ser sim. O processo está dando menor que 1%. Vai ser? Não. É simples. Não precisa levar para a cabeça do dono. Do dono. Mas aí o dono fez o quê? Lá atrás ele teve o quê? Criou um processo, a gestão do processo. Ele organizou a empresa. Dentro do planejamento ele criou o padrão, definiu os itens de controle, os indicadores de mensuração e como corrigir aquilo. Para isso aqui que existe o processo negativo. Sim. Eu não vou diretar no meu jeito. Quando eu supervisor, E aí isso vai subir. Certo? Mas aí pronto, você tem um padrão. Você sabe que até aqui é comigo. Daqui para cima é o supervisor, daqui é o gerente, até chegar no diretor, se for o caso. Certo? Por isso que a gente fala padrão. Então, quando a gente está falando de gestão, e isso aqui é gestão,
Quando a gente fala de gestão, né, certo? A gente parte do princípio que eu preciso organizar alguma coisa, né, certo? Para eu organizar, eu tenho que montar um planejamento, que ali eu vou definir o meu padrão de procedimento, os meus indicadores de controle, os meus indicadores para resultado, que é mensurar, e como corrigir o que está fora do padrão, certo? Isso, quando eu estou planejando, eu estou definindo, então, segregando as funções que vão estar, né, nesse processo. Delegando responsabilidade, para que não haja uma sobrecarga de ninguém, tá? O tal do empresário, ele sofre muito aqui, né? Principalmente na nossa região, que ainda é muito centralizador, tá? Certo? Então, ele centraliza tudo nele, com medo de, não sei, de perder, de achar que as pessoas não têm a mesma capacidade que ele, que a mesma visão, aí se fecha e não começa a fazer um processo de sucessão. Eu já contei, né, quem é DDM, já contei vários casos aqui de empresas familiares que foram à bancarrota porque o pai, o empresário, não preparou o sucessor. E olha, eu falei aqui, esse exemplo foi empresa familiar, o pai não preparou os filhos. Mas não é só isso, pode ser que o próprio empresário não preparou o sucessor. Eu conheço empresa aqui que, por exemplo, é uma empresa familiar, uma empresa de grande porte. Lá são 3 filhos, né? E mais o pai. O pai já subiu, já fizeram a governança. O que é governança? Eles montaram um conselho administrativo e tem a diretoria executiva. Então, o pai hoje é presidente do conselho, né? O fundador da empresa é presidente, então está mais na rotina da empresa, certo? E abaixo tem 2 filhos que estão na rotina da empresa e um terceiro que optou por fazer outra atividade, tentou até trabalhar na empresa, mas não é o perfil dele, e outro faz outra atividade. Desses 2 filhos que estão na empresa, né, um optou, é uma filha, as filhas dela não tem nada a ver com a empresa, não estão estudando para suceder eles na empresa, fazem área de saúde, alguma coisa assim, não sei como é que é. Já o do outro, né, a maioria faz o que? Administração. A maioria não, os 3. Ele tem 3 filhos, os 3 filhos fazem administração. Ou seja, estão com viés de suceder, né, o pai na empresa. Certo? E o fundador já fez isso, ele já preparou o processo de sucessão, o filho, né, o sucedeu como diretor de produção e diretor geral, e a filha é diretora financeira. Tá certo? Então, assim, existe todo um planejamento, uma organização, uma segregação de função, delegando responsabilidade para que haja uma administração, ou seja, uma gestão. Tá? Então, quando a gente está falando de gestão, pessoal, a gente está falando basicamente, justamente nesse processo. Muito mais focado nesses 2 aqui, né? Certo? Porque, naturalmente, segregar e delegar faz parte do processo de planejamento. Ok? Quando eu estou planejando, eu obviamente já boto ali quais são as funções que eu vou ter, quem é responsável pelo quê, para que crie um padrão. Como disse ele, lá se já a pessoa, rapaz, e aí, mano, eu tenho que tomar uma decisão, eu vou na diretoria. Aí passou o supervisor, passou o gerente por cima, não foi ele. Passou por todo mundo por cima. Não é assim. Existe um processo. Né? Então, existe a hierarquia. Eu acho que pode ser apontado o mais importante desses fatos que você colocou, o último, porque envolve o corrigir. Ah, sim, aqui tá. Porque envolve a colaboração também das pessoas, sim, entender e refazer, porque o mais caro de tudo é o famoso retrabalho. Né? Quando você faz uma coisa mais de uma vez, você tem o seu custo dobrado. Imagina que é você, Fernando, mas eu só vou pegar o Miguel para ele refazer. Qual é o custo da hora de Miguel? Né? Você imagina Miguel tendo que parar uma hora, fez o trabalho, beleza, aí estava errado. Aí Miguel para de novo, 1 hora, fez de novo o mesmo trabalho. E se errar de novo, eu vejo um custo que vai sendo exponencial. Né?
É custo. Já podia aquelas 2 horas que ele estava refazendo o trabalho, tá fazendo algo novo. E aí que vem a questão do líder de conseguir passar as coisas, né? O conhecimento, porque senão também é humildade dizer que não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Nunca vamos saber tudo. Vamos morrer sem saber tudo. Então, pessoal, gestão, né, é o processo, né, de organizar e planejar um objetivo, vou colocar assim, tá? Como o senhor falou, muitos chefes, líder não, porque no caso foi mais um chefe, acha que se ele ensinar um funcionário dele tal função, ele tem medo de que aquele cara queira crescer e tomar a função dele, mas não acontece isso, porque se o cara é novo, como é que o funcionário vai ter outra coisa no lugar? Vamos pegar aqui Diego novo como exemplo. Tem que se preparar e melhorar sempre, né? Porque Diego vai se tornar melhor que o supervisor dele. Então, tecnicamente, o supervisor dele é o líder de Diego. Se o supervisor dele melhorou Diego, se Diego se destacou, se Diego foi, né? E tem hoje capacidade de subir, é porque eu, enquanto líder, também tenho. Então, a tendência é que um vá, vamos usar a palavra, catapultando o outro, né? Jogando o outro para cima. Entendeu? É isso que se faz. Então, Diego sobe, puxa alguém da equipe dele, para ficar no lugar dele, o supervisor dele subiu, puxou ele, o gerente subiu, puxou o supervisor, né? E o diretor deve ter ido para alguma planta, ou o gerente vai assumir outra diretoria, que geralmente é isso que acontece, né? Eu sempre vi quando eu trabalhei em varejo, a gente na época estava abrindo muita loja. E era normal você pegar lá 2, 3 vendedores, começar a preparar esses vendedores para assumir o quê? Gerência de outras lojas. Né? Porque eu fui gerente e fui subgerente. Então eu digo, não posso preparar, não vou preparar Diego não, porque imagina eu como subgerente. Eu não vou preparar Diego não, porque senão eu vou assumir a outra loja e vou ficar aqui como subgerente. Isso não existe. Você está entendendo? Isso não existe. Tá? Eu tenho que preparar Diego, se ele vai estar apto a assumir uma loja ou o meu lugar, ótimo. Eu vou estar subindo para outro patamar, como diz a história. Então, esse é o processo de sucessão. Né? E de gestão, porque gestão também envolve pessoas. Gestão de processos envolve pessoas. Eu digo muito a vocês, qual é o maior ativo de uma empresa? A informação, né? Mas pessoas ainda são fundamentais. Né? São pedras, vamos usar assim, são pedras fundamentais no processo. Pessoas ainda são. Eu acho que o que mais confunde é a questão pública também. As pessoas querem um cargo público às vezes e conflitua com um pouco do empreendedorismo, porque é ao contrário, né? Chega num ponto e você para. Já no outro não, você quer sempre subir e o ponto final, vamos dizer assim, é você virar só dono. Por exemplo, o Flow Podcast, o que apresenta lá o apresentador, o Igor, ele é dono só. Ele contratou um CEO agora. E aí ele delega tudo para o CEO, ele é praticamente o dono da empresa, assim, que comanda, né, que faz a gestão. É o que a gente chama de governança. Então ele vai estar aqui dentro do conselho, eu não sei como é a estrutura dele, mas ele vai estar dentro do conselho, né, onde ele define as diretrizes que a empresa tem que ter, o planejamento, né, que é o planejamento estratégico, onde a empresa quer estar, como a empresa quer estar, como ela quer ser vista, e o CEO vai então fazer o quê? Pegar isso aqui e definir um planejamento operacional para administrar, para fazer com que isso aqui que foi definido pelo dono ou pela administração, tá, aconteça. E aí ele fica tendo as decisões finais. Sim, enquanto mas focado em quê? Focado no que foi definido aqui. Isso, enquanto que o CEO vai estar administrando, tendo a dor de cabeça, e vai estar mais distante da operação de rotina da empresa. Na verdade, é só invertendo, você quiser falar. O CEO ele vai estar tomando decisões, diuturnamente, focado no que foi planejado aqui no estratégico. Né? Pelo dono. Então ele sabe que ele gosta. Eu tenho que atingir isso aqui. Então as decisões têm que ser parametrizadas por isso aqui. E ele vai tomar, e o dono só vai chegar para ele. Chegou uma decisão ali que, ó, rapaz, aqui é o seguinte, está fora do meu padrão de tomar uma decisão, eu preciso aqui que você dê uma opinião ou tome uma decisão. Aí o dono vai lá mas a rotina mesmo do dia a dia, o cara não vai ter sempre na cabeça por isso. Ele, pelo jeito, gosta de ficar sentadinho no podcast, fazendo o podcast dele, então ele vai fazer o que ele gosta. Né?
ficar sentado ali. Essa é a ideia de sucessão que acaba conflitando. Talvez as pessoas pensam que sucessão é quando você ficar velho e se aposentar. Não, você pode ser dono de várias empresas se você crescer. Isso é o que acontece. Falando no que está bem evidente, o famoso Elon Musk, que está aí aparecendo em tudo, né? Ele é dono de várias empresas. Então ele toma decisão em várias empresas, ele dá diretrizes em várias empresas, mas tem sempre um CEO que vai tocar a empresa na rotina do dia a dia, etc. Tá? Então, gestão, né, a gente pode dizer que é um processo, né, de administrar recursos para recursos com maior eficiência e eficácia para atingir um objetivo. Certo? Pessoal, esse não é o conceito, é o conceito perfeito, não. Como eu já disse a vocês, é um conceito que Fernando, que estudou vários conceitos, né, traz para vocês. Mas basicamente, como sempre digo, o que é que não pode faltar? Recursos, administrar recursos, eficiência e eficácia. É o objetivo. Qual a diferença do eficiência e eficácia? Eu achei que era... Eficiência é você fazer o melhor, né? Certo? Tá? Com o que você tem. E eficácia é fazer o melhor com o que você tem em menor tempo possível. Porque aí você diminui o custo, aumenta a eficiência, está sendo mais eficaz. Então, quando eu consigo ter um recurso X, né, e eu executo dentro do tempo planejado, beleza, eu fui eficiente. Mas se eu tenho um recurso X e consigo otimizar ele, diminuir o tempo de execução, economizando o custo, por exemplo, de gastos, eu estou sendo mais eficaz. Eu estou gerando mais resultado. Você achou no meio do processo, você conseguiu achar formas de otimizar o tempo, o recurso e etc. E gerar mais resultado. E aí, pegando até esse gancho da pergunta de Ali, que entra a gestão de processo. Porque quando eu começo a gerir, né, a montar um processo, administrar os recursos com maior eficiência e eficácia para atingir o objetivo, quando eu sei, quando eu entendo como é esse processo de administração, né, eu vou achar então o quê? Os gargalos que podem existir. E dentro desses gargalos, eu vou buscar sanar para ser mais eficaz. Entendeu? Certo? E aí, basicamente, ele passa por essas 6 etapas aqui, né? Ou práticas de gestão. Arquitetura de processos. Né? A gente, como diz arquitetura, eu vou montar um projeto, um planejamento, tá, do meu processo. E aí, entenda, eu estou falando de processo. Quantos processos existem dentro de uma empresa? Né? Eduardo, quem trabalha com TG, né, Eduardo? Lembra aí, Lu? Eu tenho uma empresa de fabricação de artesanato. Então vamos lá, fabricação. Então, Eduardo tem vários processos, né? Ele tem um processo de aquisição da matéria-prima para poder fazer o produto dele, tem um processo de estocagem, né? Tem um processo de distribuição da matéria-prima para montagem do produto, fabricação do produto, né? Tem um processo de formação do preço de venda para poder ele vender, tem um processo de venda propriamente dito, né? Cada parte desse ciclo é um processo. Então, nós estamos montando aqui, porque essa, de forma geral, pessoal, a gente deve trabalhar cada um desses aí da forma mais eficiente possível, né? Então, não dá para fazer isso. Vocês têm uma especialização só de gestão de processo, tá? Então aí é que vocês vão fazer a fundo. Aqui a gente não dá para fazer o que a gente se propõe, certo? É um nível mais superficial.
Então, quando eu fiz isso aqui, ó, qual é a atividade? Industrialização e comércio, basicamente. Né? Ele compra de forma artesanal e vende. Certo? Então, quais são os processos que estão dentro dessa atividade? Aqui são matéria-prima, produção, estocagem, produção, né? Comercialização. E dentro desses que eu resumi aqui, vão ter outros processos. É você visualizar. Eu posso apagar aqui? Vou apagar só aqui embaixo, isso aqui eu vou usar. Para você visualizar o seguinte: atividade. Indústria, comércio. Certo? Estou colocando como indústria, porque tudo aquilo que passa por um processo de transformação a gente chama de industrialização. Tá? Certo? E aí, ele vai ter nesse processo, né, a famosa compra, matéria-prima. Ele vai ter estocagem, ele vai ter produção e ele vai ter, aí vamos botar aqui, formação, preço de venda e certo? Tá? Então, dentro da atividade dele, comercialização e industrialização e comercialização, ele vai ter que comprar matéria-prima, estocar, produzir, formar o preço de venda e vender. Certo? Dentro do processo de compra, ele vai ter que ter aqui, ó, fornecedor, condições de pagamento. Certo? Eu vou ter que fazer. Como é que eu preciso comprar minha matéria-prima? Né? Eu só posso comprar ela à vista. Aí vai ter que olhar lá para a venda. Como é que eu vendo? Eu só vendo à vista? Não. Né? E aí hoje em dia ele vende no cartão. A matéria-prima prazo. Então já começa a ter, ó. Eu mapeando, já estou no segundo ponto aqui, ó. Mapeando o meu processo. Montei a arquitetura, aquela primeira parte. Agora eu já estou mapeando os processos. Porque um vai se interligar com o outro, para que eu entenda como é que acontece. Então, como o Miguel disse agora, eu disse, eu só vou comprar à vista. Mas o senhor vai receber fantástico. O seu ciclo financeiro, vocês vão aprender mais na frente, que é o famoso compra, vende e recebe. Né? Só que aí no meio disso aqui tem que ter o pagamento. E o pagamento ele tem que ser sempre posterior a quem? Ao recebimento da venda. Então eu tenho que ter compra, venda, recebimento e pagamento. Tudo vai estar mapeado. Então quando eu puxar ali venda, eu vou ter que mapear que existe a possibilidade de inadimplência, né? Existe a possibilidade de não vender. Aí, qual é o produto? Ele é perecível, ele não é perecível? Então, tudo isso a gente vai ter que levantar no mapeamento. Em cada etapa dessa. O estoque, né? Meu estoque, eu preciso de um estoque com acondicionamento especial, por exemplo, quem vende flores, tem que ter um ambiente climatizado, a temperatura, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Quem vende produtos perecíveis, não, meu produto é só dura a vida toda. Mas dura a vida toda se ficar acima do tanto centímetro do chão, porque pode ter isso, pode ter aquilo, umidade, tal, pode mofar, pode pegar cupim, de repente se for alguma coisa, madeira, tal. Tudo isso é mapeamento do processo. Para eu saber os meus gargalos. Certo? Tá? Então, quando eu faço isso, olha que vai aparecer logo em seguida. Quando eu começo, pessoal, ficou claro essa parte da arquitetura? Aquele é formalização
Depois de produção, ok. Formação, preço e venda. Aí aqui embaixo, até aqui eu tenho arquitetura, quando eu começo a desmembrar, né? Eu estou fazendo, então, ó, deixa eu botar aqui para deixar claro. Só para dar um exemplo, tá? Ó, aqui. Eu tenho a arquitetura. Aqui. Lembrando que ele pode descer quantos níveis forem necessários, tá? No mapeamento. Eu tenho que chegar até a última parte que acontece. Certo? Aqui em cima eu tenho que botar os principais pontos. Uma parte pode ser mais mapeada que outra, né? Pode, tem mais processo nela. Pode ter mais processo que o estoque é muito simples, né? Quando eu vou estocar, acabou. Né? Já a venda, por exemplo, né? Eu posso vender à vista, eu posso vender a prazo. A prazo eu posso vender com cartão, com cheque, com duplicata, com o seu hoje é o boleto, né? Tá? Com carnê. Né? No interior ainda tem isso, ó. Com carnê, certo? E aí, para eu vender, por exemplo, com carnê, o que é que eu preciso? Eu preciso fazer a ficha do cliente. O que é que eu preciso para fazer a ficha do cliente? CPF, endereço, comprovante, identidade, né? Uma pessoa em contato que não seja. Isso tudo tem que entrar no processo. Isso tudo tem que entrar no processo que você vai fazer. Um mapeamento do processo que você vai fazer. Então, você vai a um nível mais elementar, mais mental. Então, daqui não precisa fazer mais nada. Tá? Certo? Então, quando eu estou fazendo esse processo, eu começo com a arquitetura, defino a atividade e defino quais são as bases que eu preciso ter. Depois eu vou abrindo essas bases até o comando, que é o mapeamento. Tá? E aí depois disso eu vou criar o quê? Padrão. Porque, por exemplo, eu conto sempre um caso.